Bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 1, versículo do 5 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não podereis falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus, o que Deus quer nos falar no dia de hoje. Meus irmãos, hoje nós vemos a história do anúncio a Zacarias do nascimento do seu filho João Batista. Zacarias, que era um sacerdote, nós vemos no evangelho de hoje que eles eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos da ordem do Senhor. Nós vemos que Zacarias e Isabel já eram de idade avançada e não tinham filhos. E Isabel também era estéril. Nos recordemos quando o mesmo anjo Gabriel, que nós veremos na continuidade do evangelho de hoje, aparece a nossa mãe Maria Santíssima anunciando o nascimento de Jesus Cristo, que seria gerado pelo Espírito Santo. Nós vemos que o anjo Gabriel fala a Maria que para Deus nada é impossível, que a sua parenta Isabel, a qual Isabel
já estaria grávida no 6º mês. E quando Maria vai visitar a Isabel, eis que João Batista estremece no útero de Isabel e fica cheia do Espírito Santo. No Evangelho de hoje nós vemos se concretizar toda essa realidade. A fidelidade em Deus, nunca jamais duvidar de Deus. E eis que Zacarias, como sacerdote, foi até o santuário oferecer incenso. E eis que aparece o anjo Gabriel a ele e anuncia que ele será pai de um rapaz, de um homem que reconduzirá o povo de Israel até o Senhor teu Deus. Eis que João Batista estará desde o ventre materno repleto do Espírito Santo. Mas Zacarias duvidou. Ao contrário de Maria, que disse que faça-se mim segundo a tua palavra, Zacarias duvidou. E Gabriel, o anjo Gabriel, revela que ele é Gabriel e está sempre na presença de Deus e foi enviado para dar essa notícia. Ele havia duvidado das palavras do anjo porque a sua esposa era estéril e os dois eram de idade avançada. E em punição a isso, o anjo Gabriel falou que ele ia ficar mudo até que se cumprisse tudo aquilo que o anjo havia revelado. E João Batista foi aquele que veio preparar os caminhos do Cristo, aquele que esteve sempre repleto do Espírito Santo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando aquele que viria depois dele, que ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias. Meus irmãos, vemos a graça e a misericórdia de Deus agindo na vida dessas pessoas. A Isabel, que era de idade avançada, que era estéril, o ser humano não era capaz de gerar a vida, mas eis que Deus é aquele que gera a vida. A ação de Deus é aquela que gera a vida. Ele é o Deus do impossível. Tudo pode acontecer. E eis que surge João Batista, a voz que clama no deserto. Não duvidemos jamais do poder de Deus. Deus age na hora certa e no tempo certo. Estejamos atentos para os sinais de Deus na sua vida e os anjos que Deus envia para anunciar aquilo que irá acontecer. Estejamos preparados, estejamos confiantes. Não desistamos jamais dos pedidos que nós façamos a Deus, porque no tempo certo, o Deus do impossível agirá na minha vida e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.